pessoal, meu nome é Jorge Luiz. Nessa videoaula eu vou estar falando um pouco mais sobre o laser terapêutico de baixa intensidade, baixa potência. Tá? Então, como é que a gente faz essa classificação? Existe alta potência, média potência e baixa potência. Normalmente, os lasers de alta potência eles vão ser utilizados mais pelos médicos para fazer cirurgia, coagulação, esse tipo de coisa. Os de média potência são tipos de lasers utilizados. Um exemplo bem básico é para fotodepilação, que muitas das vezes as mulheres utilizam em clínicas de estética, como a luz pulsada. E os lasers de baixa potência são os lasers que interessam nessa videoaula, que são os lasers terapêuticos, que não conseguem gerar nenhum grau Celsius a mais, então não tem risco de queimaduras. Então, o que significa a palavra laser? Luz amplificada por emissão estimulada de radiação. Aqui embaixo tem uma tabela. Essa tabela aqui é o que o olho humano consegue ver, acima de ultravioleta e abaixo de infravermelho. Então, tudo ao seu redor que existe cor, você só consegue enxergar porque está dentro desse comprimento de onda. Então, tudo que é abaixo de 400 nanômetros, que é a medida, é caracterizado por ultravioleta. Então daí você consegue ver no jornal que os raios ultravioletas estão atingindo cada dia mais a população, e isso é um fator de risco por conta do câncer e tudo mais. Então o ultravioleta nós não conseguimos ver, então não se preocupa se você não conseguir ver, porque isso é normal. O infravermelho também não. Um exemplo bem clássico disso é o controle remoto. Quando você aperta ele, você não consegue enxergar o feixe de luz indo para a televisão, porque ele é infravermelho, está além da sua visão. E como é que isso funciona no meu corpo? Como é que através da luz eu consigo ter uma resposta? Então, assim, é bem fácil, é bem tranquilo, a informação é bem básica que eu vou estar passando para vocês. Obviamente não é só isso, tem mais coisas, mas é bem básico que eu vou explicar agora. Dentro de cada célula do seu corpo existe um cromóforo. O cromóforo é uma molécula capaz de absorver luz. Então imagina que tem um receptor de luz dentro do seu corpo, e cada recepção dessa de luz, ela vai ter uma resposta dependendo do cromóforo. Então, por exemplo, no sangue a gente tem um cromóforo que recebe uma cor específica e é ativado através daquela cor. Na célula muscular você tem um cromóforo específico, na célula óssea também você tem um cromóforo específico. Então, quando você aplica luz sobre um tecido, ele absorve aquela luz e ele é como se você excitasse aquela molécula. Então, isso vai fazer a excitação de toda a célula, tá? Então, assim, os cromóforos e seus efeitos fotobioestimuladores, dentro do aspecto de luz, o que isso tem a ver? Cada aspecto de luz de cada cromóforo, ele vai ter uma fotobioestimulação. Então, abaixo de 400 nanômetros não é indicado a gente utilizar esse tipo de luz por conta da radiação ultravioleta. Então, isso pode causar câncer. Não é tão legal assim. De 525 nanômetros, comprimentos de onda aqui, não são indicados, meio esverdeado e azul, não são indicados para muitos tratamentos faciais, porque como ele é um pouco superficial, pode deixar alguns pigmentos na pele, mas uma ação bactericida é a melhor ação dele. Por exemplo, existe um tipo de laser que ele emite luz azul, de comprimentos de onda azul, e comprimentos de ondas infravermelhos e vermelhos. Então aqui a gente consegue ver que além dele ser antibactericida, ele vai ter todas as outras ações que eu vou explicar um pouco mais à frente. Os comprimentos de ondas de 550 a 660 nanômetros são absorvidos muito bem pelas melaninas, hemoglobina e pelas oxihemoglobinas, que são presentes aí nas células sanguíneas. Então esses tipos de caneta que permitem emitir comprimentos de onda de 660 nanômetros, que você consegue ver hoje em dia por diodo, é o tipo de equipamento que o pessoal diz que é mais superficial. Por quê? Porque ele ativa a circulação sanguínea e daí você consegue ter todo um reparo mais superficial, mais rápido. Ativando mais aquela circulação, você consegue ter uma recuperação maior. E os comprimentos de onda acima de 750 nanômetros são muito bem absorvidos pela água. É muito importante a gente prestar atenção na água, porque por mais que ela seja uma coisa tão simples, mas ela tem um efeito tão bom excitando os cromóforos de água, assim seja tanto na parte de ultrassom, que ele consegue fazer aquela vibração mecânica na parte
da água, né, excitando todos os tecidos adjacentes ali do lado, quanto a respeito de luz. Então, as canetas emissoras acima de 750 nanômetros, como as canetas de 830 nanômetros, elas conseguem ter um efeito muito legal sobre a água. E a água, você ativando o cromóforo da água, isso significa que você consegue ter ativação de todos os tecidos que estão em volta. Então, nosso corpo basicamente é água, tem muita água. Então, quando você excita a água, obviamente você não está excitando só ela, você está excitando todos os tecidos que estão por ali vizinhos. Então, eu vou falar um pouco agora sobre as canetas, os tipos de laser, né, que o hélio neon foi um dos primeiros lasers aqui no Brasil, era um laser de gás, então você não precisava ficar focado muito próximo ali, que não dispersava muito a luz. E o comprimento de onda dele era de 632 nanômetros, tinha um vermelho alaranjado. O gás era 90% hélio, 10% neon, e o cromóforo principal dele é a hemoglobina, mais superficial, tinha um efeito mais de regeneração superficial, então a olho nu você conseguia enxergar uma luz vermelha alaranjada na pele do seu paciente, só que ele foi substituído basicamente hoje em dia pelos lasers de diodo, que tem uma dispersão um pouco maior. Então, por isso é bem importante a gente estar com o laser quase acoplado à pele do seu paciente, para você não deixar que essas luzes elas saiam pelas laterais. Então, o laser hoje em dia mais utilizado é a caneta de 660 ou 670 nanômetros, que tem um vermelho intenso, e o tecido cutâneo é o melhor tecido para que ocorra essa captação de luz vermelha, que é o alumínio de galho índio fósforo, tá? Mais conhecido antigamente por esse nome, mas você consegue adquirir essa caneta por 660 nanômetros. O arseneto de galho e galho alumínio arseneto, as canetas de 780 nanômetros, comprimentos de onda de 830 a 904, tem a melhor absorção por água, então ela é uma ótima indicação para ortopedia, tendo os resultados melhores em tecido ósseo, colagenoso, muscular e tendinoso. Então, se você está em dúvida entre comprar todas essas canetas aqui, basicamente essas duas que são comercializadas hoje em dia, eu aconselharia você, se quiser trabalhar só com ortopedia, obviamente, às vezes a gente tem lesão por laceração do tecido superficial e seria mais indicada essa caneta aqui, mas basicamente para as lesões um pouco mais profundas, a caneta de 830 nanômetros é uma das melhores que existe para tratamento ortopédico. Os parâmetros, a intensidade, porque o laser é um tipo de equipamento que ele já vem quase todo pronto, ele só não vai te dar protocolo dependendo da marca. Mas se você quiser um efeito anti-inflamatório medido em joules por centímetro quadrado, eu só não botei o quadrado aqui porque eu não consegui colocar, eu tenho um pouco de dificuldade de mexer com o computador, então peço perdão. Os efeitos anti-inflamatórios, se vocês quiserem utilizar no seu paciente, você vai ter que colocar basicamente de 1 a 3 joules para você ter efeito anti-inflamatório. Efeitos analgésicos de 2 a 4 joules, e o efeito é bem legal, pessoal, porque vocês conseguem ver que a resposta é na hora. Você aplicou, depois de 5 segundos você já consegue ver aquela captação de energia e a redução do caso clínico do teu paciente. É a resposta muito boa mesmo. Os efeitos cicatrizantes são de 3 a 6 joules, sendo que esses valores eu tirei do livro de Jones Eduardo Agni, mas obviamente ele te permite utilizar uma intensidade muito alta, que você utilizando a intensidade muito alta, você vai ter um efeito cicatrizante, pode ser que a mesma coisa ou melhor, porém eu já utilizei, os efeitos são muito bons, tá? E assim, não se preocupa que, eu coloquei uma medida em joules, o meu paciente estava com o joelho inflamado, eu coloquei a medida em joules muito alta. Não se preocupa que não tem efeito rebote, não tem como dar um efeito rebote, porque o laser ele é um tipo de equipamento que vai agir basicamente no cromóforo, excitando todas as outras células, então a não ser que você dê uma estimulação muito grande por muito tempo, o risco é muito pequeno de dar erro, entendeu? As contraindicações dele basicamente são só hiperplasias musculares, então o paciente com osteossíntese, todos esses tipos de coisa você pode estar vindo aplicando, menos com hiperplasia, porque você faz a proliferação daquelas células no local e pode piorar o caso do teu paciente a longo prazo. E o tempo
dado para o laser é automático. Então quando você escolhe a medida em joules para dar para o seu paciente, a intensidade em joules, obviamente ele já te dá o tempo, medido, se eu não me engano, em segundos. Quando você não quer ir pela medida em joules, você utiliza a frequência, que aí pode ser utilizado com o modo varredura, que o pessoal antigamente gostava de utilizar bastante. O que eu posso afirmar para vocês aqui é que eu não consegui achar na literatura frequências adequadas para você fazer a aplicação do laser, mas eu sei que frequências baixas causam sedação, então você tem analgesia do teu paciente. E quando você quer tonificar, você quer cicatrizar mais rápido, você utiliza uma frequência maior. Então, se você quiser trabalhar com varredura, você pode estar utilizando uma frequência baixa para sedação e uma frequência alta para tonificação. Os efeitos de laser de baixa potência tem poucos exemplos aqui que eu dei, mas é muito mais que isso. Os efeitos são muito mais secundários devido à vasocapilarização que o efeito dá, que o efeito do laser tem. Tá? Então ele tem estímulo de liberação pré-formadores como histamina, serotonina e bradicinina. A produção de ATP aumenta dos números de leucócitos da atividade fagocitária e aumenta o hemato por vasodilatação capilar. Então você tem todos esses efeitos secundários devido à estimulação do cromóforo. Eu coloquei os efeitos aqui por último porque é bem importante a gente prestar atenção nesse efeito aqui de reflexão. Obviamente algumas pessoas já viram como é que é feita a aplicação do laser, principalmente a caneta de 660 nanômetros. Você consegue ver o feixe. E a gente sabe também, tem que ser bem verdadeiros, que muitas das vezes em muitos consultórios, pelo laser ser um equipamento caro e pelo óculos ser também não muito acessível, tem um preço um pouco acima às vezes do que o pessoal pode pagar, eles preferem utilizar o laser sem o óculos, mas correm o risco. Por quê? Esse risco, quando você vê aqui a aplicação do laser na pele de algum paciente e tem alguma pessoa olhando sem o óculos, quando você está vendo aquela luz, ela está refletindo diretamente na sua retina. E aquilo ali a longo prazo pode causar alguns pontos cegos na sua retina. Então você pode ficar com uma visão meio que com os pontos falhos, uns pontinhos pretos falhos. Então é muito importante você utilizar o óculos, porque essa luz ela vai bater no tecido, vai bater no óculos, vai para algum lugar, não vai ser absorvida pelo seu olhar. Então é muito importante e é totalmente contraindicado você utilizar o laser de baixa potência nos olhos, tá? É totalmente contraindicado. Então a gente tem os efeitos de transmissão, que cada tecido transmite um para o outro. Tem os efeitos de reflexão, os efeitos de refração, quando essa luz bate em algum local e vai para outro, totalmente distinto. Tem a absorção, que é o que é legal, que é o que a gente quer no cromóforo. E tem os efeitos de dispersão, então que essa onda fica totalmente essa luz fica totalmente controlada, indo para vários pontos. Todos esses aqui acontecem ao mesmo tempo. Só que o nosso objetivo, enquanto mais você deixar o laser parado, mais central vai ser. Então vai ocorrer uma transmissão maior junto com uma absorção, tá? Então assim, eu coloquei a foto aqui do nosso amigo usando óculos, que é bem importante. Ele está dando um símbolozinho de joinha, porque esse é o verdadeiro terapeuta que utiliza o óculos, tá? Então assim, vocês têm que tomar cuidado bastante com a reflexão nas retinas para não causar pontos cegos. Então para isso você utiliza os óculos, tá? Que cada óculos é específico para cada caneta, ou hoje em dia eles inventaram um óculos que é específico para todos os tipos de comprimentos de onda. Lembrando que tem lasers que apresentam todos os comprimentos de onda ao mesmo tempo. Isso vai fazer uma fotobiostimulação muito maior de todos os tecidos sem seletividade. Então se você quer excluir apenas um tecido, você utiliza um comprimento de onda. Já existem lasers que existem vários comprimentos de onda emitidos de uma vez só.